Muito obrigada pelo convite, agradeço em nome da SPDM, né? A gente toma conta hoje de 170 instituições de saúde, né? São todas públicas, né? E quando alguém fala para mim que não tem recurso para fazer a acreditação, eu fico, eu escutei várias vezes na vida, se não tem nem isso, como eu vou ter qualidade? Então, eu queria falar para vocês, e aqui eu vou mostrar um pouco por que nesse mundo de hoje, onde a dificuldade do sistema de saúde é mundial, de sustentabilidade, principalmente financeira, e por que é tão importante, né, fazer qualidade e segurança. E para mim, assim, o Pericles e a Giovana são da ONA, mas eu sou a que usa a ONA, né? E eu posso falar para vocês, as certificações de maneira geral e as acreditações, elas são uma baita ferramenta de auxílio na gestão de qualidade e segurança. É suficiente? É óbvio que não, né? Porque a gente precisa de muito mais. É um amadurecimento, eu acho que as acreditações estão amadurecendo muito também, né? E é melhoria contínua, né? Então a gente nunca vai ter a perfeição, mas a gente tem obrigação de tentar sempre fazer o melhor para o paciente, né? Então eu vou só falar um pouco do cenário do mundo e lembrar quais que são as mudanças, né? Esse cara aqui, o médico, né, na época do meu avô, ele sabia todos os nomes dos pacientes dele, inclusive ele atendia população carente, ele sabia o nome da mãe, do pai, do primo, né? Ele colhia o sangue, ele olhava a lâmina, né? Para um mundo onde a gente tem que atender um monte de paciente, a gente tem uma quantidade de informação, ó, essa revisão aqui, a gente tem 800 mil publicações de artigos periódicos no mundo por ano. Só da minha especialidade, pediatria, eu sou neonatologia, aliás, adoro laser, né, neonato. Só da minha especialidade são 32 mil publicações por ano, quer dizer, uma quantidade que você tem cada vez mais opções de diagnóstico, mais opções de tratamento, novas tecnologias e a chance de você aí errar ou não ter toda a informação necessária para uma tomada de decisão é muito maior, né? Bom, graças a Deus com isso a gente conseguiu, a gente fala muito em erros, só que a saúde é um sucesso, a gente conseguiu aumentar a expectativa de vida em 40 anos em 40, né? Então a gente passou de uma expectativa de vida de 40 para 84, né? Mas aí eu vou mostrar o custo disso para vocês, né? A gente teve esse sucesso todo. Aqui é a perspectiva que a gente tem, o envelhecimento populacional em 2050, né? Todas as áreas escuras, mais de 30% da população acima de 60 anos, a azulzinha é mais de 10% da população mundial com 60 anos, né? Junto com isso, né, tecnologia e envelhecimento populacional, a gente tem um crescimento em média de porcentagem do PIB gasta em saúde de 4 a 7%, depende do país, por ano, né? E olha que interessante que eu vou mostrar, porque isso é muito interessante de serviço. Estados Unidos gasta 16% do PIB dele, estava gastando em 2004. Esse ano vai para quase 20% do PIB, né, em saúde, né? O que eles têm problema? E por mais que seja privado, o recurso do país não está indo para outras áreas, está desviando de outras áreas. E isso, em termos de sustentabilidade, é muito ruim. E eu vou chamar a atenção para a Inglaterra, aqui, que está em 9 por 9,9, que está aqui, e a Austrália, que está aqui, e a Inglaterra, que está aqui, tá? Ó, né? Aí, o que acontece?
levantamento da Commonwealth, foram feitos por 11 países, tá? Com dinheiro governamental, lógico, né? Eles pegaram indicadores da OECD, da OMS, do Observatório da Europa, pegaram 72 indicadores em 5 domínios: acesso, eficiência administrativa, capital próprio, processo de cuidado e resultados do cuidado de saúde. Olha os que são melhores, não são os que gastam mais, tá? E olha o que é pior: Estados Unidos, nos 72 indicadores, tá? Isso tem uma estatística muito bem feita, o relatório aqui lá, tem acesso livre na internet, mas o que a gente tem hoje uma cobrança de uma produção, você vê vários pacientes, então a gente nem lembra o nome dos pacientes, né? Então você necessariamente tem um sistema que, ao contrário do que o FIME, ele é formatado para desconectar a pessoa, né? Você tem que atender um atrás do outro e, com tudo isso aí que eu estou mostrando para vocês, o que acontece com o profissional de saúde? Então, hoje em dia, tem vários trabalhos no mundo todo, é constatada uma epidemia de burnout nos profissionais de saúde, tá? E aí esse trabalho aqui mostra o que essa epidemia de burnout vai fazer com essa experiência do paciente que a gente vai falar aqui, que a gente está aqui, eu e o Ronaldo estamos abordando, né? E a segurança do paciente e a qualidade, ou seja, ela tem impacto direto. Isso é uma revisão sistemática, tá? Uma meta-análise, e ela tem impacto direto, tá? Essa situação de burnout é um trabalho super bem feito. Eu não vou conseguir com vocês, com esse tempo, entrar nos trabalhos todos com detalhe, mas eu tenho eles disponíveis. Quem depois pegar meu e-mail, se quiser, eu mando para vocês, tá? Bom, eu só vou contextualizar onde está a experiência do paciente, onde começou essa história dentro dessa trajetória toda de segurança e qualidade dentro da saúde. Então, nos anos 60, a gente não tinha o quanto que a gente tinha de erro, de dano. Eles faziam pesquisa de heterogenia, tá? E os primeiros trabalhos eram relacionados só a problemas de processo médico, a problema de erro relacionado ao tratamento, né? Não tinha estudo sobre confiabilidade de sistema de saúde, que a gente chama segurança, né, de confiabilidade. Em 1990, o James Reason publicou o Human Error. De onde que veio esse estudo do James Reason? Ele veio de todos os acidentes das indústrias de sistemas críticos, aviação, usina nuclear, o acidente de Bhopal, química, o acidente de Tenerife, da aviação. Ele veio de perceber que todos esses grandes acidentes estavam envolvidos o erro humano, né? E aí, em 1944, por também questões do excesso de processo que estava nos Estados Unidos, o Lippe, de Harvard, que é um cirurgião infantil de Harvard, fez esse trabalho, liderou esse trabalho junto com o Brenner, de que 52 hospitais em Nova York, e eles acharam uma porcentagem de óbito relacionado a evento adverso, que é falha na prestação de cuidado, 98 mil óbitos por ano. E surgiu o tal do relatório do Institute of Medicine, que foi uma revisão feita de como estava essa avaliação do processo de qualidade e segurança nos Estados Unidos inteiro, tá? E depois do errar é humano, eu vou mostrar para vocês que todos os países fizeram levantamento de qualidade e segurança, tá? Todos os países fizeram com estatísticas, eram multicêntricos, super controlados, tá? Tem metodologia bem definida, a metodologia foi melhorando e é daqui, desse montante, que vem 1 para cada 10 pacientes, é dessa estatística aqui, tá? Então, 1 cada 10 pacientes no mundo tem um dano não relacionado à evolução natural da doença, mas sim a falhas na prestação
do cuidado de saúde, tá? Então, 1 para 10, nossa confiabilidade, tá? Não dá para comparar essa confiabilidade com a aviação, feito alguns fazem, porque isso daqui é um acidente sem óbito, é lesão moderada, leve e grave. Quando a aviação compara que eles têm hoje, um acidente em 10 milhões, é acidente fatal com óbito. Então, a gente teria que ter essa estatística só do óbito. Fora que a relação causal na saúde é um pouco mais complexa do que a do avião. Nem sempre a causa é bem determinada, tá? Aí eu vou chegar onde eu quero, que é no relatório Crossing the Quality Chasm, né? O abismo da qualidade. Foi de lá que saem as 6 dimensões. Primeiro se fala em cuidado centrado no paciente. Tem um discurso do Don Berwick, famoso, numa conferência, na abertura da conferência da ISCO de 2003, que ele fala nada sobre mim sem mim. Ele fala em inglês, a tradução. Ou seja, que ele não queria dormir quando ele queria ficar acordado, que ele não queria sentar quando ele queria ficar de pé, que ele não queria ser chamado por Don Berwick, que ele queria ser chamado pelo nome dele. E aí ele fala como é importante, dentro do escopo da qualidade, que o core da qualidade é não perder a dignidade, né? Então foi daí, e esse discurso é lindo, quem tiver tem na internet, quem tiver a oportunidade. E depois de tudo isso que se trabalhou, que vem trabalhando, a gente ainda está... Acabou de sair um trabalho no British Medical Journal com uma revisão grande, que a gente continua com um acidente, um dano a cada 10 ciclos de produção, que seria uma internação ou um tratamento, né? Bom, aqui no Brasil, em 2004, a Aliança Mundial de Segurança do Paciente foi criada pela organização a partir daquele trabalho do Lippi, de Harvard, né, que se formou o grupo. E em 2013, aqui no Brasil, tem o Programa Nacional. Então, o que eu queria falar para vocês é que a experiência do paciente hoje, cuidado centrado, é lei, né? Além de tudo, a gestão de qualidade hoje é lei, é RDC, e você pode sofrer sanção sanitária se você estiver inadequado com o processo. Então, além de melhorar muito, assim, eu mostrei para vocês que o gasto do dinheiro, a maneira que se gasta o dinheiro, é fazer uma gestão de qualidade boa. Então, o que eu respondo na hora que eles falam, não tem nem material que a gente precisa, eu falo assim, se não fizer a qualidade, aí que não vai ter mesmo, né? Então, assim, você otimizar seu recurso é uma coisa super importante. E agora eu vou relacionar, eu vou falar assim, serviço, você tem uma condição de saúde, isso é um serviço de saúde, aí você vai fazer duas coisas, você vai identificar uma condição, que é fazer um diagnóstico, e você vai tratar o problema, né? E você vai ter uma condição de saúde depois, que teoricamente, no melhor dos casos, é melhorar. Mas você pode ter uma condição de saúde que você queira só não piorar daquilo, né? Que você não tenha perspectiva na atual conhecimento científico de hoje de melhorar. Então você quer manter, né? E você pode só diminuir o sofrimento, né? Quando você sabe que é progressiva, você tem maneiras, a atuação seria só para diminuir o sofrimento, né? Mas para você identificar a condição e para você tratar o problema, você precisa de tecnologia, você precisa de conhecimento, mas você precisa da informação. Se você não tem informação correta, você não faz diagnóstico correto, né? E para isso você precisa do paciente. Então, eu queria falar para vocês... Tá faltando não apareceu. Serviço de saúde é uma coprodução, tá? Deu bug aqui na... Tinham escrito, serviço de saúde é uma coprodução, tá? Porque você vai precisar de informação para o diagnóstico, se você não tiver informação completa, seja do paciente, seja da equipe, você vai fazer um erro, né? E se você não conseguir passar a informação de uma maneira correta, não conseguir envolver o paciente no tratamento, ele não vai continuar
eu li um pouquinho de oftalmo das partes dos erros, né? Que uma das coisas importantes aí vocês vão falar se, porque eu não tenho experiência de oftalmo, eu tenho 30 anos de neonatologia, mas não tenho experiência de oftalmo. Vocês vão me falar se é verdade isso. Por exemplo, uma das coisas é o não continuação do tratamento, não aderência do tratamento do glaucoma, né? E isso vai depender absolutamente dessa conexão com o paciente, né? Bom, e aí eu vou falar para vocês que eu não sei se vocês sabem, mas vocês têm o Two Areas Human de vocês, tá? Que eu achei, que é esse daqui, tá? Que é feito pela academia o Institute of Medicine de oftalmologia, e eles fizeram exatamente, também tá faltando, o outro não entrou, que engraçado. Ele pega exatamente, ele faz o levantamento dos maiores erros que tem em oftalmologia, então colocação de lente de catarata errado, né? Cirurgia em olho errado, queda depois de colocar o colírio de dilatação. E aí ele lista todos, e ele lista a importância, ele faz toda a história, exatinho o que o Two Areas Human fez para a medicina geral. Esse texto é para vocês uma revisão de tudo que se sabe sobre qualidade e segurança na oftalmologia. Eu mando para vocês, tá? Eu passo para o Enó, ele passa para vocês podem pegar meu e-mail que eu mando direto, tá? Aqui é uma coisa interessante porque falando como que a gente vai lidar com a experiência do paciente na tecnologia, e ele aqui fala da importância da experiência do paciente, igual o Institute of Medicine fala no Abismo da Qualidade, no segundo relatório que eles fizeram. Aí aqui é a investigação de pacientes que começaram a tratar glaucoma virtual, porque a gente vai ter que começar a trabalhar com qualidade e segurança no mundo virtual, porque isso é uma coisa sem volta, né? Vocês já sabem, né? Não tem volta. Então agora é o seguinte, achando bom, achando ruim, é o que temos, então vamos fazer o melhor com o que temos, né? Então, o que eles falaram? Eles falaram assim, eles pesquisaram se o paciente achava ruim não ter um médico, ser virtual. Eles falaram que não, que a pesquisa mostrou que não, que eles acham tudo bem fazer virtual, desde que esteja o médico dele para ele falar. Ou seja, ele quer a conexão, ele precisa da conexão, tá? Aí depois outra coisa que eu achei interessante foi essa revisão, é uma revisão. Isso daqui é uma estipulação do NHS. O NHS fala que as clínicas de oftalmologia têm que criar ferramentas para escutar de uma maneira diferenciada o paciente. E é isso que depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente está fazendo um pouco e vou dar umas ideias para vocês, para criar canais de escuta, né? E aí nesse trabalho ele fala uma coisa ele começa falando essa fase de Protágoras, que é o homem é a medida de todas as coisas, né? Porque assim, a medida do que é bom, do que é ruim, é da gente, do que é felicidade, é do homem, né? E você, para entender o mundo do outro, nem sempre você teria que ter todas as condições que ele está para ter a completa noção, né, do que ele sente, do que ele vive, né? Então esse trabalho ele termina, né? Ele comenta, e que eu achei muito interessante para a experiência do paciente específico para vocês, é que testes externos de função visual, como a acuidade, são inadequados para compreender o impacto global da doença oftálmica na visão funcional de um paciente ou da sua vida emocional.
O que esse trabalho fala aqui, a UNHS está montando indicadores a partir do que o paciente fala, da voz do paciente. O que é um trabalho de qualidade, o que é um atendimento oftalmológico de qualidade pro paciente. E aí eles montam indicadores. O Picker Instituto chama isso de Always Events e a gente faz, eu vou mostrar para vocês. Bom, agora eu vou começar a falar um pouquinho do que a gente faz na SPDM, tá? Só para vocês terminar com algumas sugestões para trabalhar a experiência do paciente, né? Então, a pesquisa de paciente, o HCAPS, ela é gold standard para pesquisar a experiência do paciente, tá? Ela tem uma tradução, ela já tem uma tradução validada, tá? E ela tem ela avalia a comunicação com a enfermagem, atendimento na enfermagem. Como ela avalia essa comunicação? Perguntando se o paciente entendeu o remédio que tem que tomar, se ele foi tratado com respeito, se ele achou que a consulta foi tratada com respeito, se ele foi comunicado de jeito que ele entendeu a gravidade da doença dele, né? Controle de dor, se foi adequado, comunicação sobre medicamentos, se foi dada, orientação da alta, ambiente físico e notas globais para enfermagem, médico e hospital. Então, é uma coisa muito além de satisfação. O médico entrou na sua sala e se apresentou, por exemplo, ou você entrou na consulta e o médico se apresentou. Aqui é só para mostrar um pouco do resultado, né? Então a gente eu peguei de consolidado, né? São vários hospitais aqui. E durante essa hospitalização, com que frequência os profissionais trataram com cortesia e respeito? Com que frequência é muito mais quantitativo do que qualitativo, né? Por isso que a pesquisa de experiência é interessante. Qualitativo no SUS, gente, ser atendido, eles já ficam satisfeitos. A pesquisa de satisfação tem muito pouca sensibilidade, tá? Mas para o privado também tem, por isso que eles começaram a fazer a de experiência. Aqui é o Always Events, que a gente faz grupo focal com os pacientes. Aí eles estão fazendo Always Events até na psiquiatria, tá? Então eles fizeram grupos com os pacientes psiquiátricos. Eles falaram, não dá para fazer. Dá, gente. Tudo dá para fazer. Faz grupo com os pacientes, tem o critério para a escolha desses pacientes, né? Aí faz grupo focal e determina o indicador junto com o paciente, né? Você vai lá e o indicador vai ser o que os pacientes acham que tem que sempre acontecer numa consulta. E aí tem o critério, tem que ser alguma coisa mensurável, tem que ser alguma coisa factível, tem que os critérios para criar esse indicador. É óbvio que você não vai pôr um indicador que é impossível de coletar, né? E tem uma evolução de educação dos pacientes, de fazer grupo focal, aí formar um conselho consultivo e aí a gente já tem paciente entrando junto em reuniões da qualidade com a gente, tá? Que isso que é evolução, é um codesenho, é uma coprodução. E para o mundo transparente, para o mundo que a simetria de conhecimento médica com a população vai diminuir muito com a inteligência artificial, tá? A gente vai precisar que essa codesenho ajude a gente a melhorar a conexão e a melhorar o custo per capita. A gente tem também um treinamento específico, a gente foca nas lideranças, mas a gente tem estratégia de 100% de treinamento de segurança do paciente. Porque se a pessoa não é treinada adequadamente, ela vai notificar besteira no sistema de notificação, tá? Então ela tem que ser treinada em fatores humanos para ela notificar coisas que são perigosas mesmo, tá? E aqui são os domínios, a gente usa os domínios das habilidades comportamentais. A gente é formado para fazer oftalmologia, fazer neonatologia, a gente tem hard skill,
capacidade técnica. E a gente não é treinado em soft skills, que é a habilidade comportamental. Então, a habilidade comportamental tem treinamento. Quais são as habilidades comportamentais mais importantes, tá? Ó, a gente copia o modelo da aviação, do sistema de segurança da aviação, treinamento em habilidades comportamentais, que é o CRM que eles fazem, e a captação de dado sistemática por auditoria, busca ativa, tá? Para você trabalhar risco, você tem que ter busca ativa sistematizada. Você não consegue trabalhar risco com sistema de notificação. Por quê? Sistema de notificação é voluntário e não te garante que você tenha uma detecção das coisas mais graves, tá? Então a gente tem treinamento, tá até aqui o Ronaldo, que ele faz treinamento junto com a gente, tá? E a gente, quais são essas habilidades? Fatores humanos, entender de fatores humanos, tá? Então, um líder precisa entender disso para fazer uma gestão de segurança adequada. E o outro, qual que é o segredo da troca de pneus da Fórmula 1? Tá? Aqui também está faltando, é o trabalho em equipe coordenado. Então, são duas habilidades muito importantes, tá? Fatores humanos, que têm a ver com capacidade de conexão, escuta, comunicação, consciência situacional, são habilidades comportamentais, né? Entender sobre estresse, o impacto da estresse na cognição, que tem todo um trabalho sobre isso, tá? Para vocês terem noção, uma pessoa 17 horas sem dormir diminui 50% todas as atividades cognitivas, processamento complexo, processamento simples, memória, atenção, tá? Então é isso. Aí tá aqui meu e-mail e queria agradecer.